Fala pessoal, acabou de sair a notícia aí que Jorge Jesus pode assumir aí a seleção brasileira. O próprio Jorge Jesus entrou em contato aí com o Venner Casagrande e esclareceu aí alguns fatos, principalmente sobre o Neymar. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Jorge Jesus e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Para o nome do Jorge Jesus, porque eu acho muito difícil o Ancelotti, é claro que seria uma unanimidade o Ancelotti, mas o Jesus, eu acho que ele traria também algo que está faltando para a CBF, que é um ponto positivo. A maior torcida do Brasil idolatra o Jorge Jesus. Ele deixou uma imagem muito boa quando dirigiu o Flamengo aqui, ele fez história no futebol brasileiro. E eu acho que, no mínimo, as pessoas teriam a curiosidade de saber, cara, se ele fez um time brasileiro jogar tanta bola, como seria dirigindo os melhores jogadores do Brasil? Então, assim, eu acho que seria um nome de boa aceitação. Eu estou chutando, eu não fiz pesquisa, mas eu acho que seria um nome de boa aceitação para uma entidade que está precisando justamente disso. Então, eu acho que tudo converge, assim, eu estou opinando aqui, né? Eu acho que tudo converge, casado com o interesse, a vontade que esse cidadão tem de dirigir a seleção brasileira há muito tempo. E aí seria curioso que Portugal tem um treinador espanhol. E aí teria treinadores portugueses em outras seleções. E a questão, Rizek, que a alternativa Ancelotti é assim, o Ancelotti, o caso Ancelotti deu origem à série toda essa de tragédias da seleção brasileira nesses últimos 3 anos. A espera foi o que derrubou a imagem do Edinaldo. Aí ele vai topar uma espera agora de novo. Isso aí é meio assim, parece criança, né, que enfia o dedo na tomada, toma um choque, aí passa e vai lá e enfia o dedo de novo na tomada. Não faz sentido, não é inteligente isso. Não, o sentido é, como disse o Caê, de mostrar para a opinião pública que você estava com o nome realmente no ano passado, não conseguiu e está com esse nome agora de novo. Então é ingênuo, porque você parte do pressuposto que sim, sem sair do Real Madrid, ele vai mesmo de novo, como ele já disse que ia e não foi, né? Então, assim, não faz sentido, de novo. Daqui a pouco eu vou para Madrid, a gente está rodando o currículo do Jorge Jesus. Aí faço uma pergunta. O Jesus tem currículo para dirigir a seleção brasileira? A única resposta certa é... Cara, se ele mostrar o futebol ali, se fizer a seleção jogar como fez o Flamengo jogar, eu acho que o currículo dele mostra que ele é o cara ideal para fazer essa seleção brasileira jogar. O cara que, mesmo ganhando, quer que o time jogue, é isso que tá faltando. Eu acho que o Dorival Júnior não mostra que quer que o time ganhe nem quando o time tá perdendo. Não sei se vocês chegaram a entender. Mas vamos dar uma olhadinha aqui também que o Jorge Jesus ele entrou em contato com o Venner Casagrande, né? Minutos antes do Venner entrar no ar. E ele falou isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Jorge Jesus mandou mensagem para Venner Casagrande. Conta essa história, Venner Casagrande. Jorge Jesus, vírgula, o maior treinador que eu vi no Flamengo. Que eu vi, porque eu tenho 35 anos. Perfeito. É a sua opinião, né? É a minha opinião. Isso. Atualmente treinador do Al Hilal e que muita gente está pedindo na seleção brasileira para a vaga da possível saída do Dorival Júnior. Porque isso precisa ser dito, tá? Tem que ter o respeito. O Dorival Júnior ele continua como treinador da seleção brasileira, embora, pelo que eu esteja entendendo aí, ele já sabe até que ele vai ser demitido, é questão de tempo. E aí muita gente pede a chegada do Jorge Jesus, porém levanta a bola. Como que é a relação Jorge Jesus e Neymar? Inclusive a gente debateu isso aqui ontem. E o Jorge Jesus, ele viu um corte nosso no SBT Rio, inclusive ele me mandou essa mensagem, ó, vi um corte seu no SBT Rio, que você postou falando sobre a minha relação com o Neymar. Eu quero te pedir que você mencione lá no programa que eu não tenho nenhum problema com o Neymar. Que não tem nada disso, eu não tenho nada com o Neymar, nada contra ele, nada contra o atleta, porque muita gente está levantando essa bola, essa questão, como se o Jorge Jesus e o Neymar eles tivessem uma relação estremecida. Eu achei que tivesse, tá? Eu também achei, eu vou negar, eu não vou negar, Mas é só machismo, eu não tenho informação nenhuma. Pois é, mas se o Jorge Jesus está dizendo que ele não tem problema com o Neymar, que fique muito claro aqui, até porque ele pediu para mencionar isso aqui ao vivo no programa, tendo em vista que a gente chegou a debater aqui sobre essa possibilidade. Então, da parte do Jorge Jesus com o Neymar, não tem nenhum problema. Venei, do Neymar com o Jorge Jesus, aí eu não sei, eu tenho que esperar o Neymar me mandar uma mensagem, tal como fez o Jorge Jesus, e dizer a mesma coisa. Não sei se o Neymar tem problema com o Jorge Jesus. Mas o Neymar falou sobre isso em entrevista ao Romário. Falou?
se você pegar a entrevista do Neymar com o Romário, na Romário TV, o Neymar fala, cara, o velho é enjoado, mas sempre me tratou muito bem, um cara, gente boa e tudo mais. Em nenhum momento ele se indispôs. Se ele falou a verdade ou não, isso é outra história. Mas na entrevista, se você for pegar aí na Romário TV, tá lá o Neymar falando sobre o Jorge Jesus. E a palavra falando enjoado, eu acho que ele substituiu por cobrança. Porque o Jorge Jesus, goleiro, ele é o jeito dele. É isso. É o jeito dele. Ele cobra. Ele, independentemente Mas acho que ele não foi do uma status. coisa negativa, não foi negativo, não. Foi muito pelo contrário. Foi assim, cara, nossa relação, ok, tranquila. Agora não vamos problema. então raciocinar aqui, já que as E coisas estão finalizar, acontecendo neste programa. Para Fala. finalizar, eu obviamente perguntei, e a seleção brasileira? Claro. Você Que você pensa, não guarda dinheiro, vai guardar pergunta? a partir do momento que o Jorge Jesus me procura, eu como jornalista, eu tenho essa obrigação de perguntar, e a seleção brasileira? Ele falou, futuro, ele não tem como falar sobre o futuro, ou seja, ele não descarta assumir a seleção brasileira. Mas ele não falou, mas eu queria? Não, isso ele não falou. Aí eu estaria mentindo. Ele não, até porque ele tem contrato atualmente com a Al Hilal que acaba em junho. E aí eu perguntei sobre renovação de contrato, até o momento ele não respondeu. Tem que ver até a questão de fuso horário, porque quando ele me mandou mensagem, eu estava a caminho do SBT aqui. Então ele provavelmente viu naquele momento o corte que eu tinha postado no Instagram, e aí ele me mandou essa mensagem pedindo para dizer no programa que ele não tem nenhum problema com o Neymar. Pessoal, vocês acham que seria um nome ideal aí, o Jorge Jesus aí na seleção brasileira? Né? Eu acho que pela garra que o Jorge Jesus tem, eu acho que seria o nome ideal, né, para a seleção brasileira hoje, né, se você for ver aí dos nomes que tem. Porque o Ancelotti, eu acho muito difícil o Ancelotti sair do Real Madrid para vir para a seleção brasileira. Eu acho muito difícil. E o Jorge Jesus já demonstrou interesse aí, né, de vir treinar a seleção brasileira. E vamos dar uma olhadinha também aqui no que o pessoal está falando aí sobre Ancelotti e Jorge Jesus. A nova, né, contratada aí do Flamengo também comentou aí sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Falando do Ancelotti aí ou Jorge Jesus, né? Porque o VSR deu uma informação. Quando acabando o Super Mundial, se chamar Jorge Jesus, ele vai. A seleção brasileira tem esse tempo até julho. Mas assim, o Jorge Jesus, eu acho que é um nome interessante, não só pelo que ele é como treinador, mas pelo que ele fez no Flamengo como departamento de futebol, né? Ele abraça todas as frentes, ele é responsável por todas as conexões de departamento médico, de fisiologia, ele meio que coordena aquilo. Ele tem o futebol na mão dele. Talvez isso, nesse momento, dentro da CBF, seja uma boa coisa. E ele tem muita personalidade, né? Tem outra coisa, né? Se o JJ assumir a seleção, o Neymar vai ter uma outra... Então, vai ser uma outra situação, exatamente. Aí eu acho que você está realmente rompendo com uma era. Você está realmente renascendo a seleção. Sim. Que o Neymar, com o Jorge Jesus, a gente imagina que ele não vai pra seleção sem condição, né? Eu acho que ele não vá, né? Que, assim, o Jorge Jesus não tá longe de ser burro. Pelo menos sim, a minha percepção é essa. Acho que quando ele dá a declaração que ele dá, é porque ele entendeu que dali não viria muita coisa naquele momento. E ele precisava estruturar o time dele. Ele não é bobo de não convocar o Neymar em caso de condição de jogo. Mas assim, ele tava errado? Mano, vai dar uma tretinha aí, hein? Se o Jorge Jesus for, lógico. A galera pediu o Neymar, ele vai convocar o Neymar ali, eu acho, né? Eu não sei como é que é a interna da seleção, se o treinador tem 100% de autonomia de convocação. Eu não posso afirmar nada aqui que eu não sei, né? Se o treinador tem total autonomia de convocação ou não. Mas tem aqui também, saiu no Arena SBT aí, que o Neymar vetou o Jorge Jesus. Então, se todos estão pedindo o Jorge Jesus, a imprensa, a mídia, os torcedores, saiu na SBT aí que o Neymar pode ter vetado o Jorge Jesus aí de vir treinar a seleção brasileira, né? Então, se a seleção brasileira está nessa pindaíba aí, é por conta do Neymar e grande parte da mídia que acha melhor o Neymar do que qualquer outro treinador, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. É verdade? O Neymar vetou mesmo? Pegou muito mal pro Neymar aquelas declarações finais do Jorge Jesus. E o Neymar apita também, tanto quanto o Edinaldo. No Brasil, um nome interessante... O Neymar manda na seleção? Já mandou mais, mas ainda manda mais do que o Edinaldo. O Neymar manda mais que o Edinaldo? Não manda mais, ninguém manda mais que o Edinaldo, né? Nem o Xandão manda no Brasil mais do que o Edinaldo. Mas assim, o Neymar, eu entre Neymar e Jorge Jesus, eu fico Neymar. Aliás, entre eu e Jorge Jesus, eu fico comigo também. O Jorge Jesus fez um trabalho bárbaro no Flamengo, mas não tem condição de, eu acho que, assumir a seleção. Aqui o Abel me parece melhor e o Felipe Luiz me parece melhor ainda. Mano, se for... Não sei se o Felipe Luiz aí é melhor do que o Jorge Jesus, não, tá?
Tem que esperar aí, tem que ver, né? Esse time do Flamengo tem que ver o que o Flamengo vai ganhar. O Felipe Luiz aí vai pegar aí uma Libertadores agora do início, né? Vai ter um planejamento. Vamos ver esse ano do Flamengo com o Felipe Luiz, para isso sim ver se o Felipe Luiz é sim o nome ideal para a seleção brasileira. Mas acho que dependendo do que aconteça, o Felipe Luiz só assumiria a seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Mas e aí, o que é que vocês acham? Mas o nome do JJ é o principal nome, é o melhor nome que vocês acham que pode assumir a seleção brasileira, né? Independente do que esteja acontecendo. O Guardiola aí tá numa pindaíba grande aí no Manchester City, mas prolongou o seu contrato. O Ancelotti tem mais um ano de contrato aí com o Real Madrid. Eu acredito que não sai do Real Madrid para vir para a seleção brasileira, senão ele nem teria renovado o contrato com o Real Madrid se pensasse em seleção brasileira, né? E o único que se dispôs, assim, que tem interesse é o Renato Gaúcho e o JJ. Mas o JJ também, só depois do Super Mundial, e o único que está disponível no momento é o Renato Gaúcho. Mas e aí, qual o nome ideal vocês acham que seria o nome certo para assumir a seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!